Olá! O programa de hoje é sobre meio ambiente e traz duas obras que, de maneiras bem diferentes, discutem o tema. A peça Estamos Indo Embora, idealizada pela Polifônica Companhia de Teatro, convida o público a refletir sobre o desequilíbrio causado no ecossistema da Terra pelos excessos da sociedade de consumo. O autor e diretor do espetáculo, Luiz Felipe Reis, vai nos falar da encenação que utiliza diversas linguagens artísticas e do texto livremente inspirado em palestras no campo da filosofia do meio ambiente. E o antropólogo, historiador e pesquisador de questões ambientais, Felipe Sussekind, conversa com a gente sobre o seu livro O Rastro da Onça, Relações entre Humanos e Animais no Pantanal. A obra, que explora a relação complexa entre ecologia, caça, criação de gado e turismo na região do Pantanal do Mato Grosso do Sul, tem como protagonista a mítica e misteriosa onça pintada. Cidade de Leitores começa agora. Felipe Sussekind, você é doutor em antropologia social, mestre em história social da cultura, tem graduação em belas artes, que é uma coisa linda. Como é que a onça pintada entrou na sua vida tão voltada para as atividades acadêmicas, né? Então, quando eu fui estudar antropologia, que no doutorado, eu tinha essa ideia de retomar um tema que eu sempre gostei, que era a questão do animal e o interesse que eu tive a vida toda, assim. E tomei conhecimento dessas pesquisas voltadas para a onça pintada no Pantanal. Então, me pareceu um tema super interessante para uma pesquisa antropológica, porque tinha, ao mesmo tempo, um interesse científico, de produção de conhecimento científico sobre a onça, numa região em que ela convive há séculos com os vaqueiros e tem toda uma relação também, assim, de uma tradição local de relação com a onça, até de uma certa inimizade com a onça, né, de uma relação, assim, de conflito, né, uma relação problemática. Então, pensar a ideia da preservação da onça num lugar onde tem esse conflito histórico, me pareceu um tema que renderia bastante para uma pesquisa desse tipo, né? Então, o seu livro é O Rastro da Onça, Relações entre Humanos e Animais no Pantanal, né? Quais são as implicações, as mais importantes? O que você destacaria das implicações econômicas, ecológicas, né, culturais, dessa relação entre humanos e animais no Pantanal? O Pantanal, ele tem uma coisa muito singular, né? Que é um lugar que voltado para a pecuária, mas é um lugar com uma biodiversidade incrível e um lugar que tem muitas espécies de animais em abundância. Então, espécies que você, assim, não existem em outros lugares, você encontra lá. Até, assim, algumas espécies da Amazônia, outras do Cerrado, outras da Mata Atlântica. É um lugar que está no centro da América do Sul, né? E tem esse interesse, essa riqueza ecológica, talvez sem igual, né? É um lugar também onde é fácil observar animais. Então tem um interesse, tem um crescimento muito grande do turismo nas últimas décadas, né? E tem uma riqueza cultural também muito grande da relação com o gado, né? Uma relação dos vaqueiros com o meio ambiente, né? E lendo o livro, você sabe que é uma viagem para o Pantanal, porque a gente entra no dia a dia, acompanha o dia a dia do vaqueiro, né, a dinâmica da fazenda, do pasto, onde leva o gado, a criação mesmo de gado, e o que os vaqueiros como se relacionam, né, entre si, e com orgulho da profissão, o laço, tem a história do laço, né, que é caprichado, eles fazem competições. Tudo isso é extremamente interessante. E o vaqueiro, se a onça é a protagonista do livro, o vaqueiro é um personagem importantíssimo, não é? Como você definiria, assim, em poucas palavras, o vaqueiro dessa região?
tem uma herança indígena muito forte nessa região toda do Pantanal, que eu acho que marca muito o tipo de relação entre humanos e animais na região do Pantanal, e uma interação com essas outras espécies, com os animais, com as plantas, com o meio ambiente, que é muito forte, porque o Pantanal é isso, o gado não substituiu, não precisou assim, desmatar, tirar o que já existia lá para criar gado. Então, o gado é criado num ambiente muito rico do ponto de vista ecológico, e esse pessoal interage muito com o ambiente mesmo, com as plantas, com os animais que existem na região. E tem não só o vaqueiro, como tem os caçadores de onça, né? Os cachorros, né? Cachorros de caça, que tem até um personagem, o Valente, que é interessantíssimo, e todo um mistério, né? Que a onça está ali sempre, a impressão espreitando, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desses outros, dessa relação também com a onça espreitando, né, o homem por ali. O que você acha de mais interessante nessa pesquisa com a onça, que é uma caça diferente para marcar, para acompanhar? Esse negócio da espreita, eu usei muito essa ideia da espreita, porque é o tipo de caça que a onça faz, né? Porque a onça é uma caçadora de espreita e emboscada. Então ela se camufla no ambiente, é muito difícil você ver uma onça, mesmo assim, você vê o rastro, vê pegada, sinais que ela deixa na paisagem, mas quase não vê o bicho mesmo. E ela é um pouco uma especialista em ver sem ser vista, né? Que é essa ideia da espreita. Então, tem essa ideia de que você está sendo visto pela onça, mas você não está vendo, né? Até tem um caçador que eu entrevistei que fala isso, que quando você vê a onça, então não tem problema, porque ela não vai te caçar. O problema é quando você não está vendo. Que aí gera todo esse mistério, né, que gira mesmo em torno da onça, né? Olha só, nós vamos para um intervalo. Daqui a pouco você vai conhecer o trabalho da Polifônica Companhia de Teatro na peça Estamos Indo Embora. A encenação convida o público a refletir sobre o impacto dos excessos da sociedade de consumo no ecossistema da Terra. E no próximo bloco continuamos a conversa com o Felipe Susequinde, autor do livro O Rastro da Onça. Nós vamos falar da importância do olhar na relação entre humanos e animais selvagens. Até já! Voltamos com Cidade de Leitores. Nosso tema hoje é o meio ambiente. E o nosso convidado é o antropólogo e pesquisador Felipe Susequinde, autor do livro O Rastro da Onça, Relações entre Humanos e Animais no Pantanal. Felipe, a gente estava falando sobre a figura do caçador, né? O caçador de onça no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Qual a importância dele para essa pesquisa de preservação da onça pintada? Os caçadores, que tradicionalmente eram os responsáveis por eliminar as onças, né, nessa região, eram contratados por fazendeiros para perseguir as onças. Eles, de talvez 20, 30 anos para cá, desde a década de 80, quando chegaram os projetos de conservação da onça no Pantanal, alguns desses antigos caçadores começaram a ser contratados para um novo tipo de caça, que seria a captura das onças para colocar os colares de rádio que permitem o monitoramento e a pesquisa. Né? Então tem essa virada um pouco de uma figura tradicionalmente ligada à eliminação das onças para alguém que é um especialista na onça e no ambiente pantaneiro e que vai permitir produzir conhecimento sobre a onça numa nova chave, né, de preservação e não de eliminação. E para mostrar bem essa virada, você aqui no livro conta até de uma visita do presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, né? No início do século XX, veio ao Brasil para caçar onça. Isso. O Roosevelt era um caçador
inveterado, né? Ele ia para a África, então ele veio para o Brasil para caçar o jaguar, que era... Ele queria, já tinha caçado tigres, leões e tal, então ele veio especialmente para isso e para uma expedição que ele fez com o Marechal Rondon, na época, no Rio da Dúvida, que foi para um território, mapear um território desconhecido, que é bem aquele ideal da história natural da época, né, americana, e de desbravar uma região selvagem e tal, né. O Roosevelt é quem criou o Museu de História Natural nos Estados Unidos, então essa figura da história natural, né, mas que ainda não tem nenhuma visão ecológica, né, é um caçador também, ele quer coletar espécimes para o museu, né, é uma lógica ainda da história natural e não da ecologia, né. Esse ainda não era um tema da época, né? Agora, você cita no seu livro a novela do Guimarães Rosa, Meu Tio e Arauetê, né? Qual é a relação? E para falar isso da relação homem-animal, selvagem, né? E fala da importância do olhar, né? Nessa relação. Qual é essa importância? Como isso acontece? Eu acho que eu procurei no livro fazer um exercício um pouco de pensar, até a partir de um texto de um ensaísta que é o John Berger, que fala isso do por que olhar os animais, né? O nosso olhar para o animal, normalmente ele é marcado, a gente olhando da posição de sujeito, o animal na condição de objeto, né? A gente, o animal como alguma coisa que vai ser tema do nosso discurso, vamos dizer assim, né? E eu acho que tem uma ideia que eu procurei ir atrás dela no livro, né, que era um pouco de pensar o olhar do animal voltado para a gente, né? O que significa você se ver olhado por uma onça, por exemplo, né? O que isso te transforma? Em que tipo de ambiente você está quando você também é visto pelo animal? E não é só o seu olhar, mas é o olhar do animal que está em jogo também, né? Eu acho que esse conto do Guimarães Rosa tem essa ideia um pouco de um devir animal, de uma transformação, um pouco de uma passagem do humano para o animal, que na novela aparece de uma forma magistral, assim, como é que ele consegue, através da literatura, fazer você ter essa experiência de uma transformação de humano em animal, né? Ô Felipe, você foi muito bem sucedido na sua pesquisa, né, que resultou nesse livro formidável, O Rastro da Onça, Relações entre Humanos e Animais do Pantanal, que tem fotografias, ele é bem ilustrado também, assim, nas passagens importantes. Agora, o que eu queria saber era o que ficou para você, pessoalmente, sabe, para o ser humano, Felipe Susequins, dessa experiência toda. Foi uma experiência muito rica, assim, para alguém. Eu sou daqui, do Rio, né? Primeiro, conhecer uma outra região tão distante dessa. Às vezes a gente, no Brasil, não sei, o Brasil é tão grande, né? A gente não tem ideia de como pode ser diferente, assim, a experiência de outras pessoas que moram no nosso país, né? E uma região de fronteira também, com a Bolívia, com o Paraguai, uma cultura muito diferente da nossa, né? E eu tive a oportunidade, assim, de conhecer pessoas incríveis nessa viagem, né? E entrar em contato com assim, ter uma relação também com animais e poder observar e estar próximo até de cientistas que estavam pesquisando a onça, então de ver como é que se produz conhecimento sobre um animal e tal. Então foi uma experiência muito, muito marcante para mim, assim. A experiência de campo, né, de passar esse tempo lá. E eu acho que a outra coisa é assim, a experiência também de produzir uma tese, depois escrever um livro e tal, que é sempre um aprendizado muito grande, né? Eu também filmei muito lá, fiz entrevistas e tal, então depois que eu voltei, eu fiquei muito tempo ainda revivendo essa viagem, né? Foi, acho que 3, 4 anos ainda assim, digerindo e revendo, até, enfim, analisando e tal, até ficar pronto o Foi uma livro. experiência impactante na sua vida, então, não é?
Claro. Felipe Susequinde, muito obrigada pela entrevista e sucesso para você. Tá, eu que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo e, em seguida, você acompanha a entrevista com o jornalista Luiz Felipe Reis, autor e diretor do espetáculo Estamos Indo Embora. Já já a gente volta. Este é o programa Cidade de Leitores, falando hoje sobre meio ambiente. E o assunto agora é o impacto dos excessos da sociedade de consumo no ecossistema do planeta. A peça Estamos Indo Embora, com texto e direção de Luiz Felipe Reis, convida o público a refletir sobre essa colisão entre a Terra e a humanidade, com um espetáculo que aposta na fusão de diferentes linguagens artísticas. Vamos ver a entrevista. Sempre que o homem tenta impedir o curso da natureza, dá errado. E sempre que ele acha que controla, ele se engana. Qual é a relação entre o ser humano pós-industrial e o mundo onde vive? Que consequências podem surgir das interações do homem nas paisagens do planeta Terra? O convite à reflexão e ao diálogo sobre o assunto chega aos palcos cariocas com a peça Estamos Indo Embora. Escrito e dirigido pelo jornalista Luiz Felipe Reis, o espetáculo propõe um mergulho através do tempo e do espaço, revelados em 4 diferentes situações. 2 atores dão vida à história, que conta ainda com a presença de outras linguagens artísticas, entre elas instalações audiovisuais para compor a cena. Luiz Felipe Reis, você escreve há alguns anos sobre teatro, não é? E agora você está em cena como autor e diretor do espetáculo Estamos Indo Embora. Nós vamos conversar um pouco sobre o texto, depois a gente fala então da encenação, né? Você há muito tempo é ligado em meio ambiente? Realmente fazer uma peça sobre isso, né? Antes já vinha essa preocupação, né? De estar interessado, estar pesquisando, estar entendendo esse comportamento humano, né? Mas a ideia de fazer uma peça sobre isso surgiu de uma entrevista, até, né? Eu sou jornalista, trabalho no Globo, no Segundo Caderno, desde 2010. Mas no ano passado eu fui fazer uma entrevista com Bruno Latour, que é um antropólogo e filósofo francês, e ele estava aqui num seminário na casa de Rui Barbosa, chamado Os Mil Nomes de Gaia. E ali eles estavam falando sobre os 1000 nomes de Gaia, que são as diversas possibilidades de nomear Gaia, né? Esse sistema vivo que é a Terra. E falando com o Latour sobre isso, eu via descobrir que ele, além de um professor, de um estudioso, de um filósofo, antropólogo, ele também é um artista, ele lida com a arte, né? Ele começou a fazer exposições, ele escreveu uma peça tratando justamente dessa interação, né, entre a humanidade desse tempo e esse sistema vivo e complexo que é a Terra. E aí veio essa vontade de escrever essa peça e dirigir esse trabalho. Tsunamis, inundações, terremoto, ciclones, ondas de calor. São essas as tragédias naturais que a gente tanto vê. Mas elas não são tão naturais assim. O que antes acontecia de 500 em 500 anos, hoje acontece de 5 em 5 anos. Quando a Terra se sente ameaçada, ela reage. É esse o custo em vidas que a gente paga pela vida sem limites que a gente quer levar. Agora, como, Luiz Felipe, colocar dramaturgia nesse assunto? Isso foi muito difícil, assim, no sentido de entender que formato teria, como eu iria tratar desse conflito entre a humanidade desse tempo e a Terra, né? A gente tem toda uma tradição de uma história literária ou dramatúrgica focada nos conflitos do homem com um homem. Né, o conflito do homem da religião, com Deus, ou o homem com seus outros eus, né, o homem com outros homens. E como é que desviar um pouco dessa tradição antropocêntrica, né, de estar sempre lidando nos conflitos do homem com o homem.
E aí, na verdade, eu fui criando diferentes modos de tentar tratar desse conflito que não é só do homem com o homem, né? Do homem com ele mesmo, ele com todas as espécies e ele com o mundo. A questão não é se existe aquecimento. A pergunta é, ele é relevante? Nos últimos 150 anos a temperatura aumentou? Sim. Mas quanto? 0,8 graus. Isso é perigoso? Claro que não. E eu não queria contar uma história única. Eu dividi o trabalho em 4 quadros cênicos. 2 se passam no contemporâneo, hoje, e 2 num futuro indeterminado. A gente é só a minúscula parte de uma coisa muito maior. No meio disso tudo, a minha história, a sua, a do nosso filho, é só mais uma, entre milhares e milhares de outras. As coisas nascem e morrem. Agora, o espetáculo lança mão de outras expressões artísticas, não é? Outras linguagens, para atrair o público e para contar essa história, não é? Ela abre com uma cena, por exemplo, que é de dança e movimento. Nesse primeiro quadro, temos esses 2 atores, eles são como 2 pesquisadores, cientistas que estão num dos polos do planeta, na verdade, num polo norte, e eles estão numa expedição para registrar em fotografia e vídeo o degelo do Ártico, né? Então ali é uma interação desse homem com essa natureza. Ali, né, nos extremos do planeta, a gente entende o quanto a gente de fato depende de um fino equilíbrio do clima atmosférico para poder existir. Gênesis, Bíblia, a distopia anunciada na origem de tudo. Ato de criação e destruição do mundo. Então nosso Senhor Deus realmente precisava da humanidade para finalmente conseguir juntar o Gênesis e o Apocalipse. Graças a nós, a síntese perfeita. Mas também com tanto poder oferecido pelo nosso Senhor Deus, a gente só podia mesmo se sentir Deus. E a gente acreditou. Ô Luiz Felipe, esses atores, eles estão engajados desde sempre com o projeto? Como é que foi o trabalho deles no processo todo com você? São 2 atores, né? A Júlia Lund e o Márcio Machado. A Júlia trabalhou desde o princípio do projeto comigo. A gente idealizou esse projeto, pensou em cada detalhe sobre ele, articulamos a ideia e tanto que ela cena também a interlocução artística e dramatúrgica do trabalho. O Márcio chegou um pouco mais tarde, mais no processo mesmo de criação do trabalho, né? Tudo começou quando eu entendi que o nosso futuro não estava mais aqui na Terra, estava do lado de fora. A vida aqui já era. Nosso alvo é o espaço. E qual foi, Luiz Felipe, o maior desafio para você em trazer todo esse assunto para o palco, para a cena, como texto, como encenação, o trabalho com os atores? Qual foi o maior desafio de todo o projeto? Costurar esses diferentes quadros que eu coloco, né? Assim, essa cena primeira que se passa num polo, a segunda que é um quadro de conferências. E a maior dificuldade, na verdade, talvez tenha sido isso, entender que estamos falando do indeterminado, que é do futuro, no fim das contas, né? O clima é um grande mistério. Mas foi a escolha final dos homens. O fim do mundo e da humanidade. O ponto final na dramaturgia de todos os tempos. Definitivamente, a partir daqui não há mais o que fazer. Luiz Felipe Reis, muito obrigada pela entrevista. Sucesso para Estamos Indo Embora. Obrigado, querida, mesmo. Então, às vezes eu vejo uma planta crescendo, desafiando a gravidade, e penso, caramba, que herói! E aí, de repente, você também sente esse impulso de continuar alguma coisa, de seguir, de ser mãe. E o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.